Mas assim, a consequência final de todo o livre mercado é surgir um monopólio? Sim, e o Lenin fala isso no Imperialismo, o estágio superior do capitalismo. Ele fala que esse processo da construção da livre concorrência é gerar inevitavelmente um novo monopólio. Inclusive, por isso que ele critica, por exemplo, quem fala que a gente deve priorizar a livre concorrência. Porque ele fala que é um estágio que simplesmente não tem outro... É um processo que não tem outro estágio, além da formação do monopólio de um oligopólio. Mas isso é porque algum deles vai ser o melhor e vai acabar dominando o mercado. Ser o melhor porque ele vai ter incentivo, porque ele vai fazer evasão fiscal, porque ele vai pagar mal trabalhadores, porque tem uma tática no meio disso. Entendi. Sabe? Tem, por exemplo, né, a Amazon de novo. Além do dumping, o Jeff Bezos, né, o foguete de piroca, vai lá para Seattle e ele vai fazer e ele vai se instalar lá porque tem tributação mais baixa. E aí porque ele vai conseguir fazer evasão fiscal. Ele não vai pagar imposto. Ele simplesmente não vai pagar imposto. Só que ele vai conseguir ter o processo de formação de um lobby que vai favorecê-lo, fazer dumping, vai dominar o mercado local e principalmente, né, o Jeff Bezos conseguiu um empréstimo com os pais de $100 mil. Quem consegue um empréstimo de $100 mil? Dos pais. Quando ele começou? Quando ele começou. Ele não teve essa ideia na garagem dele. E mesmo que tivesse, como é que você vai fazer um bagulho acontecer se você não tem dinheiro para fazer ele acontecer? Por isso que é importante que o Estado invista, que o Estado gaste dinheiro. O Estado tem que gastar dinheiro. Gastar, porque o Estado não quebra. O que quebra no Estado é os credores do Estado. A galera que compra título da dívida pública. Mas o Estado em si, ele não quebra. Ele não tem como quebrar. Porque ele emite a própria moeda. Sim. Não tem como. É ilógico. Por isso que toda livre concorrência, ou suposta livre concorrência, vai levar necessariamente à formação do monopólio ou do oligopólio. Porque a lógica do capitalismo qual que é? Não é da livre concorrência, é do lucro. É da lucratividade. E não tem espaço para todo mundo lucrar. Não tem. Não tem. Na lógica do capitalismo é essa, né? Se o seu objetivo como empresário, né, é ganhar o máximo de dinheiro possível, isso significa necessariamente que em um determinado ponto eu vou ter que avançar sobre outra pessoa. Inevitavelmente. Certo? Se a lógica é essa. Eu tô pensando assim, num lugar sem Estado. Quase que eu falei Estado sem Estado, mas numa sociedade sem Estado. E aí tu tem lá a livre iniciativa das pessoas rolando. Livre concorrência, tu pode criar tua empresa e tal. E não tem Estado. Vai surgir um monopólio aí também sem o Estado? Ou o problema é o Estado estar influenciando nesse livre mercado? São as duas coisas, né? Porque o Estado, o capitalismo, ele não pode existir sem o Estado. O Estado é esse instrumento que vai garantir o cumprimento dos monopólios e oligopólios. Por quê? Porque o Estado é controlado pela burguesia. Por isso. E essa burguesia tem seus negócios fora do Estado. Então, é interessante, por exemplo, para a burguesia que ganha dinheiro com os dividendos da Petrobras, que a Petrobras pare de dar tanto lucro para poder gastar esse dinheiro e investir em refinaria, em distribuidora, em plataforma de petróleo, em, sei lá, centro de formação, ciência e tecnologia, investir em universidade para gerar pesquisa para poder fazer um processo de extração petrolífera mais eficaz. É interessante para esses caras? Não, porque eles vão perder. Entendeu? É por isso que é um embate, né? É uma luta constante. E aí o Estado ele vem como esse garantidor desse processo. Agora, como é que seria um modelo econômico numa sociedade sem Estado? Aí seria Mad Max mesmo, né? Mesmo, porque o Estado só existe, e quem fala isso é o Humberto Matos, é um camarada lá do Rio Grande do Sul. Brigou comigo já ele. É mesmo? É. Pô... Saia da Matrix, um abraço. Pô, fazer aí reatar as relações. Vamos. Mas, agora que temos o camarada Petri, né? É isso. Tô chegando lá. Mas o Humberto tem um vídeo muito legal que ele vai falar sobre essa questão que o Estado burguês, ele garante a propriedade das coisas, mas não a posse. São duas coisas diferentes. A propriedade é o elemento jurídico que te dá o direito de ter aquilo. Mas como é que você garante o direito àquilo? Você garante na violência. Então, por exemplo, entendeu? Então, tipo, numa sociedade sem Estado, em que seria a livre concorrência, não existiria o Estado para poder dar a propriedade, o certificado de propriedade, tanto para o agricultor, para o pequeno agricultor, quanto para o latifundiário. Só que, quem que tem mais poder material de garantir a posse do seu bem? O latifundiário.
Porque o latifundiário tem mais recursos materiais. Ele tem mais terra, ele tem mais poder econômico, ele tem mais poder de barganha. Então, o produto que fosse o mais valorizado e quem estivesse trabalhando com ele ia ganhar mais dinheiro e ia poder se armar mais do que os outros. E às vezes nem é mais valorizado, né? Porque a gente tem produtos que são dominantes no mercado e que são uma porcaria. Tem. Isso existe também. Sim. Então é muito mais dessas relações de lobbies, dessas relações de violência que estão dadas ali. Mas num lugar sem Estado, não tem lobby. É cada um por si. Cada um por si mais ou menos, né? Porque esse cara vai se unir com outros capitalistas, com outros caras com muito poder para poder garantir seus domínios. É sempre uma relação de classe. Por isso que o anarcocapitalismo não... Primeiro que ele é uma excrescência teórica, né? Primeiro isso, né? Um abraço pro Rafael Lima aí. Foda-se, Rafael Lima. E aí o que acontece... Não, é isso, bicho. Não, porra. A essa altura do campeonato não dá, porra. Vamos trazer ele aqui pra debater. Não, bora. É brincadeira. Brincadeira, viu, Rafael Hyde? Desculpa. Mas... Rafael Hyde? Eu não peguei. Droga, não. Eu vou soltar essa. É isso, vai acontecer. O Rafael... antes dele virar um grande economista aí da escola austríaca, ele era mágico, um ilusionista. Ele tinha um canal no YouTube de ilusionismo. Esse canal ainda existe. E aí toda vez que alguém chama ele de Rafael Hyde, ele fica puto. Eu chamei ele de Rafael Hyde no Twitter e ele me bloqueou. Por causa que o nome de mágico dele era esse? Exatamente. Saquei. E aí o que a gente tem, por exemplo, né? Vamos pegar um outro exemplo para falar que nem sempre um produto que tem mais valor, né, que tem mais trabalho, que tem mais qualidade, vai ser mais valorizado. Os tecidos indianos, que a Índia historicamente e secularmente produzia, existia uma indústria de tecido na Índia, que era de séculos atrás, né? De décadas, séculos atrás. O que a Inglaterra fez na colonização? Ela vai introduzir os tecidos dela a preços muito mais baixos, porque ela pode operar no dumping. Essas empresas que fazem o tecido são empresas que têm alinhamento político com as pessoas que governam o Estado inglês. O que vai acontecer com a indústria de tecidos na Índia? Quebrar. Historicamente, quebrou. Não tem mais como comprar. A seda indiana, a cachemira, não tem mais como comprar. Então, quando existe uma junção de Estado com capitalista, acontece isso. Isso. E sem o Estado, os capitalistas iam se unir entre suas zonas de interesse. Para ir passar o trator. Porque aí... Para gerar monopólio. Para gerar monopólio. Porque é a tendência do pensamento lógico do capitalismo. É o lucro. É necessariamente o lucro. Não é essa ideia de bem-estar, de livre concorrência. Por isso que a galera da escola austríaca... Brincadeira, viu, Rafael Lima? É brincadeira. Mas por isso que a galera da escola austríaca é idealista. Por quê? Porque eles partem sempre dessa ideia. O valor subjetivo de um produto. E quem determina isso? Nós aqui? Então, mas será que a gente consegue determinar o valor subjetivo de um negócio sem ter lastro na materialidade? Porque sempre para os caras terem esse exemplo consolidado, eles vão criar situações hipotéticas. Porra, bicho, se é uma situação hipotética, não é material. Não é material. Tipo assim, se eu topar pagar 20 pau por esse microfone, ele tá valendo 20 pau. Então, é isso. Só se a maioria também topar, tá valendo 20 pau. Então, só que quem determina esse valor? Não é quem aceitou comprar, não é? É que não é esse, não, é que é isso, não é um processo que é natural. Não é um processo que acontece, né? Existe, por exemplo, um tênis de uma marca famosa, né? Um tênis que vai custar R$1.000, certo? Nike. Um Nike Jordan foda. Gosto, viu? Esse é o meu desvio pequeno burguês. Mas... Capitalismo é bom. Exatamente. A gente defende a ideia que as pessoas possam ter iPhone, possam ter tênis da hora, possam ter um Jordan. É isso. Por exemplo, a função social do tênis é vestir o pé. Né? É que você fique calçado. Só que esse produto, o preço de produção dele é muito baixo do Jordan, né? Como de qualquer outro tênis. Por que ele custa tão mais caro? Porque existe uma indústria de propaganda que te vende a ideia de que esse tênis, ao ser utilizado, ele te dá um status maior do que outro tênis. Então, sei lá, né? Na propaganda que mostra lá, tal, a pessoa usando o tênis, todo mundo olhando, inconscientemente, eu quero aquele boot, porque aquele boot vai me tornar daquele jeito. Mas isso acontece inconscientemente, né? Da mesma forma como, sei lá, a gente poderia ter acesso a produtos de boa qualidade como esse microfone que não custassem R$20 mil. É perfeitamente possível. Por quê? Porque quanto que custa para produzir isso aqui? Não é caro. Sim.
Entendeu? A tecnologia que tem, a automação que tem, não é um processo que vai demandar muitos recursos e um metal ultra raro, sabe? Não existe isso. Mas quem decide o preço das coisas não são as pessoas, os consumidores que vão aceitar pagar X ou Y? Não. Ou pode até ser, mas ele está sendo influenciado por uma propaganda também. Isso, nunca é... Porque tem essa perspectiva, né? De que a gente é meio que senhor absoluto de si mesmo. E não, a gente não é. A gente tem certas determinações que a gente não controla, né? Que a gente não vai ter acesso, né, a controlar. Então, por exemplo, para definir o preço de um Jordan, não sou eu que vou definir. Existe toda uma relação social, uma sociedade que vende a ideia de que aquilo é mais valorizado, de que aquilo ali te torna alguém mais importante. E sabe quem falou sobre isso? Um homem de barba que viveu no século XIX, chamado Karl Marx. E ele vai falar sobre isso no capítulo 1 do Capital. O nome do capítulo é A Mercadoria. Porque ele vai falar como opera esse sistema que captura as pessoas. Tanto que a palavra que ele usa para definir isso é a palavra fetiche. Fetiche é uma palavra portuguesa que significa feitiço, de enfeitiçamento. Ela provoca um negócio em você. Porque se eu estou usando um aparelho, se eu estou usando um tênis, um negócio, eu me torno alguém mais importante. E aí esse aparelho, como o microfone, como o iPhone, são aparelhos que têm uma qualidade superior muito alta, né? Que tem o software, que tem o chip, que tem o caralho A4, que é mais potente, que é mais foda. Mas por que ele custa tão caro? Justamente para impedir com que todo mundo acesse. Porque aí você potencializa essa questão fetichista. Porque se muita gente tem, então não é especial. Né? Agora, se pouca gente tem, opa, aí tem um negócio. E aí é só a gente pegar, né? Quando o Steve Jobs morreu, deixou tecnologia para 3, 4 iPhones. Então a gente acha que a gente decide o preço das coisas pela livre concorrência do mercado, oferta e demanda. Mas na verdade a gente está sendo influenciado por várias coisas no nosso psicológico que fazem a gente aceitar ou não pagar aquela parada. Então, sim, a lei de oferta e demanda, ela é uma lei que ela não comporta a materialidade das relações econômicas. Porque ela leva em consideração isso, né? Se uma pessoa quer mais uma coisa e não tem, o preço aumenta, diminui, lá. Só que é isso. A gente tem, por exemplo, uma alta demanda de gás de cozinha no Brasil, né? A gente tem uma alta demanda, só que essa demanda não é cumprida. O preço não deveria cair, segundo essa lógica, para que o gás se tornasse mais acessível? E não cai. Por que não cai? Porque tem a política de preço da Petrobras, porque tem uma política de lucratividade dos acionistas. Mas aí não é porque existe só um segmento da sociedade produzindo e com controle desse produto? Porque a Petrobras não tem mais um monopólio disso, desde os anos 90. Ela não tem mais isso. Esse é um argumento também que a galera adora falar, né? A Petrobras é quem controla o monopólio de extração de petróleo na costa brasileira. Não. Isso não é mais realidade. Desde 98, 97, 99, não lembro exatamente a data, mas pode procurar. Tanto que a Shell, olha só como o livre mercado é gostoso, né? A Shell, ela existem estudos na bacia lá do Rio de Janeiro, acho que é de Campos de Sales, não lembro agora, o nome da bacia que eles extraíram o pré-sal, descobriram o pré-sal. Existiam estudos que diziam que havia uma possibilidade de ter petróleo ali naquela região que pudesse ser extraído de forma fazer com que o Brasil se tornasse autossuficiente na produção de petróleo. A Shell ficou tentando furar aquela porra durante anos e não conseguiu. E retornou o direito à exploração da bacia de Campos para a Petrobras. A Petrobras, uma estatal, uma empresa que produz não só o petróleo, não só extrai o petróleo, o refina, mas também tecnologia e ciência de pesquisa. A Petrobras é a mais foda do mundo nesse assunto. A mais foda do mundo em pesquisa sobre extração petrolífera. É a mais pica que tem. Achou. E curioso, né? Porque o pré-sal, quando ele foi encontrado, acho que 2010, 2009, e é a partir desse momento que as crises brasileiras começam. Curioso isso, né? É um negócio interessante. E aí o que a gente começa a ver? Uma mudança de cenário cada vez maior para tornar e desfinanciar a Petrobras. De repente a imprensa começa a atacar a Petrobras. Começa a falar dos escândalos de corrupção, das dívidas, não sei o quê. Quem fala muito sobre isso são dois economistas que eu gosto muito de acompanhar. É a Juliane Furno, que é doutora em economia pela Unicamp, e o André Roncalha.
que ele é professor da Unifesp de economia, e os dois fazem uma análise muito foda sobre esse processo todo, né, que vai falar que a Petrobras ela não chegava a ser deficitária operacionalmente, ela teve prejuízo, né, que a gente viu lá 2014 e 2015 que ela desvaloriza no seu valor nominal de mercado, mas não é que uma empresa, porque ela tem valor nominal de mercado, isso significa que ela vai operar no prejuízo, porque são relações diferentes, né? Sim. Uhum. E isso qualquer pessoa que está no mercado financeiro vai saber, né? Porque se fosse assim, a Uber era para ter quebrado há muito tempo, porque a Uber nunca deu lucro, né, operacional, mas ela continua tendo valorização nominal no mercado. Sim. Então são processos diferentes, né? E aí você tem esse foco para atacar a Petrobras. Qual que é uma das primeiras medidas do governo Temer pós-golpe? É abraçar a política de paridade de preço de importação. O preço do petróleo aqui, dos derivados do petróleo aqui, vão ser definidos pelo mercado internacional. E o mercado internacional vende o petróleo para cá em dólar. O combustível chega muito mais caro. E a nossa moeda sendo constantemente desvalorizada. Constantemente. Além disso, a Petrobras tendo refinaria, distribuidora, plataforma privatizada, a nossa capacidade interna de produção e refino vai caindo. Claro, né? Afinal, está sendo precarizado. O que acontece? A gente tem que importar mais petróleo. Mais e mais e mais petróleo. O que acontece com o preço da gasolina aqui? Dispara. Caro pra caralho. E olha só. O preço da gasolina aumenta. O Brasil tem uma malha de transporte majoritariamente rodoviário. Vai ser incutido no preço de tudo que a gente consome. Tudo. Então é o preço do alimento, que é o principal carro da inflação. É o combustível e os alimentos. Por quê? Porque agora para chegar é muito mais caro. Só que o poder de compra das famílias não aumentou. Sim. Porque as condições de trabalho pioraram. Porque o Brasil está passando por uma desindustrialização. O Brasil hoje é o país do agro. O país do agro, você vende soja, milho, caralho a 4 pro exterior, os caras vendem em dólar. Você acha que o cara vai querer vender pro mercado nacional que ele vai ganhar 5 vezes menos? Porque o dólar tá 1 para 5? Não vai querer, né? Porque a lógica do capitalismo é de lucratividade. Que nem quando a gente viu a AdSense do YouTube lá, que tá lá dólares, $1.000, tu fica, pô, legal, se fosse R$1.000 eu tava puto. Exatamente. Essa é a lógica do cara. Exatamente. Eu fico bem feliz de ser pagamento em dólar nesse caso. Não vou mentir. É isso, porra. Tô trabalhando, é isso. Estamos no sistema capitalista. Exatamente. Né? Eu tô dentro do jogo, é isso. Eu não tenho o que fazer, porra. Eu quero mudar as regras. É como diz o Casimiro, né? A gente vai ser o peão. Talvez o esquema não seja mudar as peças do jogo, mas talvez seja mudar o jogo.